Saúde a todos, hoje quinta-feira, saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui para trazer mais um motivo para que nós possamos, aqueles que não conhecem, conhecer, né? Vocês sabem o que é jurar falsamente? Há vários tipos de juramento que a gente faz que nós primeiro não cumprimos. Mas a Bíblia hoje vai nos alertar com relação a isso, até mesmo chamar o nome de Deus em vão. Você sabia que chamar o nome de Deus em vão pode te custar caro e me custar caro? A gente não chama o nome de Deus em vão. Ah, pastor, mas Deus é muito ocupado? Não. Deus está disponível a cada um que recorrer a Ele. E a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas, porém, nós temos que ter uma certa cautela. Não é de qualquer jeito. Então, por isso nós vamos começar lendo no livro de Levítico 19 e 12, para não tomar muito tempo, onde nós vamos começar com o jurar falsamente. Muitas pessoas no nosso meio juram falsamente. Não, irmão, pode contar comigo. Te juro abaixo de Deus que eu vou fazer. Cuidado aonde você coloca Deus. Porque Deus não se compromete em nada na nossa vida que Ele não vá cumprir. A própria Bíblia diz, a Escritura nos informa que Ele é sim, sim e não. Uma vez Deus promete algo, você pode ter certeza que se não vir hoje, vem amanhã, e se não vir amanhã, vem depois, e se não vir depois, vem na hora que Ele quiser. Então nós temos que ter esse cuidado, até mesmo em jurar falsamente. Amém? Vamos entender um pouco? Não vou ser breve hoje, tá? Levítico 19, 12 diz assim: não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanaria o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Muitos de nós temos esse mau costume. Tem pessoas que mentem mais que cachorro que acua a alma. Mente para ele mesmo. Promete coisas que nunca vai fazer. Mas promete. Desde quando você está lá no círculo de oração, ou os irmãos mesmo, que se compromete com alguma coisa e coloca Deus no meio, você e eu temos que ter a decência de cumprir aquilo. Mas não é isso que acontece. Quantas vezes na minha vida já aconteceu de pessoas falar um negócio para mim, até embutir Deus no meio. Não, pastor Zé Carlos, como está Deus na terra, nós estamos juntos. Na realidade não estava junto. Então nós temos que ter um cuidado para que não caímos nesta palavra em Levítico 19, versículo 12, que diz: não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanaria o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Você tem prestado atenção? Eu tenho prestado atenção àquilo que eu coloco Deus no meio, para que a minha palavra amanhã não venha ser uma palavra que desvia totalmente do meu caráter como homem, como ser humano, como todos nós devemos ter. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, independente. Eu conheço pessoas que não são evangélicos, que têm muito mais caráter que alguns crentes que eu conheço. É igual simplesmente também quando você vê alguém profetizando em nome de Deus, se Deus não mandou. Isso é a mesma contradição, é o mesmo peso e é a mesma cobrança que Deus vai fazer. Porque eu estou me dirigindo a uma pessoa profetizando algo que Deus não mandou. Entenderam? E eu conheço pessoas que profetizam do nada. E quando o homem de Deus tem, aleluia, uma intimidade um pouco mais aproximada com Deus, com certeza você vai detectar que aquela profecia é falsa. Então por isso que o livro de Levítico diz: não jurareis falsamente pelo meu nome.
não fala uma coisa que Deus não está no meio. Temos que ter esse cuidado para que não venhamos amanhã ou mais tarde passar por um processo de Deus sem nem se lembrar do que a gente fez. Tem gente que erra tanto nesse sentido que nem lembra por que está apanhando. Por que às vezes eu cuido muito as vidas que eu vou orar por elas? Sempre eu peço a Deus, foi ele ou ela que provocou essa situação, ou é o Senhor cobrando alguma coisa? Geralmente, em algumas ocasiões, é Deus cobrando aquilo que nós fizemos sem a autonomia dele, sem a autorização dele. Falamos em nome dele, profetizamos em nome dele, juramos em nome dele e não cumprimos, e nem na realidade Deus não estava naquilo que eu falei. Temos que ter a decência e o cuidado. Se Deus mandar, você fala. Se Deus não mandar, você não tem que ter teu nome alienado a ninguém. Você não tem que ter compromisso com ninguém, seu compromisso é com Deus. Se Deus não mandou, não fala, não jure. Não queira tomar o lugar de Deus, como tem muita gente aí, que as pessoas estão endeusando como se fossem Deus. Não existe outro Deus. A Bíblia diz que eu sou o caminho e a verdade. Ninguém, mas ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia vai além ainda um pouquinho. A Bíblia diz assim: não adorarás outro Deus além de mim. O homem não é digno da tua adoração. Nem mesmo os anjos, que são celestiais, são dignos disso. A Bíblia diz que nós não devemos adorar os anjos. Imagina o homem como a gente vê. Muitas pessoas correndo atrás um do outro. Porque aquela pessoa, quando fala, é Deus falando. Não, nem sempre, viu? Tem pessoas que Deus não está falando é nada, mas Ele está tomando, como o Levítico está falando. Ele está jurando falsamente, ele está falando em nome de um Deus que não está presente nessa conversa. É por isso que muitas vezes a gente vê a Andressa Barcelos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus abençoe seus filhos, sua casa, seu esposo, e que continue todos os dias dando ênfase à palavra de Deus. Hoje eu ensino, eu estou falando das consequências da gente jurar. Eu já conheci muitos amigos que prometem as coisas. Não faça isso. Principalmente usando o nome de Deus. Deus é muito precioso. Deus é muito grande. Deus está em tudo que você vê. Está em tudo que você fala, que eu falo. Está, pastor? Quando ele não está, ele está ouvindo. Por isso que a Bíblia fala que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em tudo, até no oxigênio que a gente respira. Afinal, tudo foi criado por ele. Tenha uma vida abastada de uma confiança fiel no Senhor. Não tenha uma vida gerando dúvida em outros corações. Em outras pessoas que talvez estão aí sedentas, necessitado de ouvir uma palavra da sua boca, que saia enviada do Senhor, e aí o Senhor não envia, porque Deus tem hora para tudo. Deus tem hora até para surpreender a gente, tudo Deus tem hora. Deus não é simplesmente um ser humano, Deus não é uma pessoa qualquer, mas Deus é a minha e a sua segurança. Deus é tudo que nós temos, é tudo que nos resta. E devemos ter uma fidelidade cada vez mais alinhada com a vontade dele. E não querer dar show por aí, eu sou o profetão. Não. Se Deus mandar, tu és vaso. Pastor, mas eu preciso estar dentro de uma igreja para Deus usar eu? Não. Quantas vezes Deus te mostra as coisas? Bem antes. Como assim, pastor? Deus usa quem Ele quer.
Tem pessoas que não estão dentro de uma igreja que tem muito mais comunhão com Deus do que muitos que estão ocupando um lugar que estava vazio dentro de uma igreja. Porque está dentro da igreja, mas nunca se permitiu, aleluia, nunca abriu as portas do seu coração totalmente para que Deus entre e faça morada e mude toda a sua visão e a tua estrutura e a tua maneira de ver as coisas. Temos que ter essa relação com Deus cada vez mais íntima. Talvez você não tenha o que você queria. Talvez você é aquela pessoa que só sorri da boca para fora, carrega aí uma grande tristeza. Mas o Senhor é quem pode mudar a minha e a tua estrutura. Não brinque com Ele. Porque o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida é o de melhor. Talvez hoje você não consiga sorrir de verdade. Mas você não sabe o que Deus está trabalhando durante essa noite, a qual você vai deitar, dormir, e o amanhã você não sabe o que te espera. Porque Deus é fiel. Às vezes Ele é longânimo. Por que longânimo? Porque Ele está te preparando para algo bem maior, o inesperado. Deus é Deus que quanto mais nós aproximamos dele com as nossas atitudes, os nossos comportamentos, termos um caráter alinhado à vontade dele, tudo isso consta para o rol das coisas preparadas para a tua vida. Mas não use o nome do Senhor falsamente. Seja fiel. Ah, pastor, mas eu não estou dentro de uma igreja. Irmão, o que vai de gente que não está dentro da igreja, mas está dentro do patamar, aleluia, não é a igreja que salva, não. Igreja não muda ninguém. O que muda é você dar lugar ao Espírito Santo de Deus e nesta noite glorifique a Ele, porque Ele tem um melhor te esperando. E não sou eu o primeiro a falar isso. Logo você verá o quão grande é Deus na tua vida, na sua casa, no seu casamento. Talvez você nunca deu um sorriso de verdade, mas você está muito próximo de conhecer todo esse poder que Deus tem determinado pela tua fidelidade, o teu coração. Lá quando você está sozinho ou sozinha em um canto. Quantas vezes Deus ouve você falar com Ele? Quantos planos você tem se aliado a Deus, colocado nos pés, nas mãos de Deus, e Deus vai fazer com que você contemple isso. Não no seu e nem no meu tempo, mas ainda haverá paz no teu vale. Não desista de você mesmo. Mas nós temos que tomar alguns cuidados para não desvalorizarmos a Deus, ou falarmos no lugar de Deus uma coisa que Deus não mandou. Não juras falsamente, como Levítico diz, Levítico capítulo 19 e versículo 12, cuidado com os teus juramentos, cuidado com as tuas profecias que Deus não mandou você falar. Porque há muitas pessoas hoje pendengando entre um passo e outro, sem força, sem resistência nenhuma, porque Deus afastou e deixou que essa pessoa respondesse pelos seus atos. Tudo Deus cobra. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Ele também é justiça. Então alegre o teu coração, continue fiel a Deus em todas as expectativas, em toda a ansiedade que você tem. Ou você acha que Deus não vê quando você perde o sono, que vai até a geladeira, dá aquela olhada, diz: Senhor, Ele lá de cima, Ele está te vendo. Lá de cima, pastor? Você acha que é de cima? Não. A Bíblia diz que Ele está dentro de cada um de nós, se nós abrirmos as portas do nosso coração. Por isso que a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Está vendo Ele falando, eis que eu estou lá na igreja? Não. Ele está em cada um que dá lugar a Ele. Muitas vezes você está dentro de uma igreja, mas você sofre mais dentro de uma igreja que fora dela. Por ver que pessoas há muito mais tempo, né, servindo a Deus, não se posicionam. Mas você é e sempre será uma videira verdadeira nas mãos do Senhor. Um vaso a qual Deus quer usar poderosamente.
mas não comece pelo engano. Se você tem esse dom de profecia, zele dele e só trabalhe com ele quando Deus te autorizar. Jamais faça esse papel falsamente na vida de alguém. Jamais entregue uma coisa que Deus não mandou. Não jure de jeito nenhum. Cida Lima, paz do Senhor, é a missionária, esposa do pastor Gilmar, né? Eu esqueço o nome dele. Luciene Damasceno, a paz do Senhor Jesus, pastor José Carlos. A paz do Senhor a todos. A missionária Cida Lima, a Luciene, ao pastor Gilmar, né? Aonde vocês estiverem, que Deus possa a todos os dias acrescentar bênçãos e bênçãos sem medidas na vida de vocês. Então vamos continuar para a gente não sair do rol aqui. Não jurareis falsamente pelo meu nome. Olha a irresponsabilidade de algumas pessoas. Às vezes até eu ou você podemos até pagar preço ilusoriamente por ter acreditado em uma profecia que alguém falou e Deus não estava no meio. Mas isso acontece, pastor? Acontece muito. Vocês não fazem ideia o quanto acontece isso no nosso meio. Pessoas que querem ter o seu nome exaltado entre as multidões e se esquecem do que ele está falando pode comprometer seriamente a vida espiritual de outras pessoas. Entenda bem, Deus tem o melhor para a tua vida. Tudo que virá acontecer na tua vida já foi escrito e ainda está sendo encaminhado para você. Conforme você se aproxima de Deus, a Bíblia diz, mas Ele se aproxima de você. Tenha um pouco mais de alegria. Converse mais com Deus. Porque Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Mas não entra como muitos aí, que tem crescido, mas crescido da maneira dele ou dela. E da maneira nossa, Deus vai fazer nós voltarmos para trás e recomeçarmos tudo do zero. Porque Deus, ninguém anda à frente de Deus. Nós andamos na realidade, num caminho a qual Ele está na frente, não eu. Que toda honra e toda glória seja dado a Deus e não a mim. E nem a você. Somos apenas vasos. E temos que cuidar com o que nós fazemos no meio do povo de Deus. Não queira atrair as atenções de milhares e milhares para você. Nós não precisamos de milhares. Nós só precisamos de 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 têm que estar agindo na tua vida. Esses 3 é que deve ser aplaudido. Esses 3 é que deve ser honrado. É esses 3 é que deve ser adorado. É esses 3 que zela e cuida de você e de mim nos mínimos detalhes. Vocês estão entendendo como é complicado brincar com Deus? Não podemos brincar com Deus. Eu já vi pessoas brincando com Deus de tudo que ia agir. Por isso que Levítico 19:12 diz: não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanaria o nome de Deus, e eu sou o Senhor. Deus não é um pirulito, uma criança, um brinquedo para a gente brincar com ele. Vamos para a segunda leitura de hoje, que vai confirmar o que eu estou falando. Não juraremos, não vamos fazer o que tem de crente, que não tem palavra, misericórdia, mas tem. Se esquece muito rápido. Se você, exemplo, quando você vai fazer uma campanha, 5 dias, irmãos, procure chegar cedo. Se vai começar 7 horas, 7, viu? Você se comprometeu, eu me comprometi com isso. Senhor, eu vou estar a partir das 7 até as 8. Não é para chegar às 7h20, como eu vejo. Você já quebrou essa campanha. Não é. A campanha, quando você diz, eu vou fazer uma campanha das 7 às 8, essa semana, de segunda a sexta, você tem que chegar antes. É antes. É igual pastores. Pastores, antigamente, hoje eu quase não vejo mais. Mas os pastores chegavam antes. Tiravam um período de oração, coisa que a gente não vê mais hoje também. A maioria das igrejas estão assim.
Ou isso quando o pastor tem preguiça também, né? Que ele chega e fica ali enrolando até da hora de começar o culto. Vai para uma cozinha, fica lá fora, é aquele piseiro. Quem tem que dar exemplo ali para a igreja, para os novos convertidos e para as demais pessoas, que nós devemos entrar na casa de oração e nos prostrarmos diante do Senhor. E ali glorificar o nome dele, enaltecer o nome dele, porque afinal o fogo começa no altar, Deus derrama no altar e aí vai para toda a igreja. Mas aí em algumas situações eu estou vendo Deus derramando o fogo, é lá embaixo logo, porque em cima Deus me livre. Eita pastor, deve ter uns pastores aí que odeiam você, tem muito. Mas pastor tem que ser compromissado com as coisas de Deus, assim nós também. Se nós estamos fazendo uma campanha, pelo amor de Deus, se ela começa às 7, não vai chegar às 7h20 não, viu, preguiçoso? Você já quebrou ela? Eu lembro que eu ia com a Carla em Nova Olímpia, a gente ia às 5 horas, era 5 horas? 5 horas da manhã a gente ia. Todo dia, até sexta, né? Era sexta. Mas 4 e pouco nós já estávamos prontos e a gente chegava lá exatamente no horário. Algumas vezes a gente chegava, já tinha começado, né? Porque a gente ia a pé. Mas às vezes você tem um carro, né, preguiçoso? Você tem um carro, você tem moto, você tem todo o meio a qual você pediu para Deus tanto isso. Senhor, eu quero um carro para me poder te adorar com mais tranquilidade. Minha casa fica longe da igreja. Aí Deus te deu o carro. E agora, qual que é a desculpa? Tá pedindo a Deus um avião? Porque quando eu não tinha carro, eu falava para Carla, meu Deus, se Deus me desse um carro, né? Eu ia poder fazer a obra dele com mais facilidade. Deus deu a Highlander, que é uma motinha que a gente tem desde o começo do casamento. Débora Gomes, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. A senhora, seus filhos e o teu esposo, o meu magrelinho. Aí, então assim, quando Deus me deu o carro, foi bem depois, já foi aqui, né? Já foi aqui. Mas nós nunca deixamos de fazer a obra de Deus. Nós íamos de ônibus, nós íamos de tudo que é jeito. De carona, mas a gente ia. Se hoje eu tenho moto, tenho carro, é porque Deus me honrou conforme a minha aproximação e também com a minha responsabilidade para com as coisas dele. Hoje eu tenho moto, tenho carro, porque Deus assim se fez notório. Deus quer fazer notório nos seus compromissos, mas tem a palavra. Não jure falsamente, como Levítico 19:12 está nos orientando. Não jure, não faça coisa que você não vai dar conta. Faça aquilo que você pode fazer. Deus conhece o meu e o seu limite. Vamos para Mateus 5 e versículo 33, para a gente ser breve hoje aqui. Também ouviste que foi dito aos antigos, está falando de Levítico 19:12, esse é o pessoal dos antigos, antigamente, né? Na lei já existia essa palavra, não jures falsamente. Mas, pastor, e depois de Cristo? Aí é graça, mas a graça continua com o mesmo compromisso. Ah, pastor, e Mateus 5:33, lê aí. O que está falando aí? A mesma coisa que Levítico. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Está até mais claro para que a gente entenda. Levítico está na lei, o livro de Levítico. Era adaptado aí por Deus à lei, aonde Moisés regeu isso tudo. É a lei. Mas Mateus não. Mateus já é a graça. Nós não vivemos pela lei mais. Mas veja que os mesmos compromissos continuou adiante. Mesmo com o processo da cruz, o Senhor deixou isso muito claro para cada um de nós. Não jurarmos falsamente, mas cumprir, aleluia, rigorosamente, teus juramentos ao Senhor.
Você tem cumprido isso? Ou é aquele que diz, olha, esse mês eu vou orar toda madrugada, vai só segunda? E muita gente é assim. Aí no último dia ele vai, mas vai com brasa apagada, porque não vai receber bênção nenhuma. Se nós nos comprometemos com um homem, nós já temos que cumprir. Você imagina se comprometermos com Deus. Com Deus a gente não brinca. Com Deus, por isso que Mateus 5,33 nos compromete. Ainda diz a palavra rigorosamente, teus juramentos ao Senhor. Então tenha o entendimento nesta noite, que Deus não requer isso por ser ruim. Deus não requer isso porque quer te castigar. Deus requer isso porque Ele é santo, porque Ele é glorioso, e que dele emana toda a bênção para a nossa vida. Mas existem os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, a qual lançamos a Ele, e Ele não se esquece do que você se compromete a fazer para Ele. Então aqui há uma confirmação que lá em Levítico 19:12 era na lei, mas é a mesma palavra, não jurareis falsamente. Aí Mateus 5,33 vem de novo confirmando uma coisa que era da lei e que continuou nos tempos da graça. Seja rigorosamente cuidadoso com a questão de jurar, de profetizar, de falar coisa que Deus mandou. Se Deus mandou, você fala. Se não mandou, filho, não queira extrair para você a glória de Deus. E tem gente que gosta de ser chamado de profeta ou profeta. E aí tem aqueles também que correm atrás da gente, né? Pô, pastor, toma aqui 50. O que é que Deus está te mostrando? Outro dia teve um abestado que fez isso aqui. Colocou aí a anta, o preguiçoso. Me perguntou, eu estava trabalhando aqui, trabalhando para Deus, né? E essa pessoa veio e falou assim, pastor, o que o senhor está vendo aí, o que Deus... Aí eu falei daqui, né? Eu estou vendo que tu é preguiçoso. E o preguiçoso vai ter com a formiga. O homem sem intimidade com Deus, não pensa que a minha oração vai mudar a sua situação. E nem a sua para mim, se eu não dar lugar, se você não dar lugar. Cada um de nós temos que nos explicarmos para Deus. É responsabilidade de cada um de nós. Eu não posso levar você, você não pode levar eu. Amém? Vamos. Então eu li lá Mateus 5,33 que diz, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. É uma responsabilidade. E nós não devemos quebrar de maneira nenhuma. Amém? Vamos para Êxodo 20 e versículo 7, onde nós vamos começar agora a falar de um assunto que vem juntamente com esse, onde as pessoas começam a querer trazer para ele a glória de Deus. Temos que cuidar com isso, viu? Você não é bambambam em nada, nem eu. O que te faz, aleluia, emanar glória nessa terra, o que te faz essa promessa que você é, o poder emana de Deus e não de você. Você não pode produzir isso, nem eu. Viu? É Deus a qual revela as coisas. É Deus a qual faz. É Deus a quem constrói. É Deus a quem te alimenta. É Deus que te leva. Viu? É Deus que projetou desde o início tudo nas nossas vidas. Temos que nos lembrar disso. Então toda honra e glória vai para quem? Para Ele, não para mim. Nunca gostei de ser endeusado. Não gosto. É Deus. É Deus nas nossas vidas que faz a diferença acontecer. Amém? Êxodo 20, versículo 7. Em Êxodo 20, versículo 7 diz assim: não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Viu? A responsabilidade, o tamanho que é. Lê aí, você tem Bíblia? Não tem? Anota para você ver o quanto é difícil a pessoa que não respeita esse limite de Deus.
É muito difícil o que vem de encontro com essa pessoa. Porque Deus diz no livro aqui de Êxodo 20, versículo 7, não pronunciará em vão o nome do Senhor. O Senhor teu Deus, né? Porque o Senhor não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. E o que eu vejo de pessoas por aí, brincando com Deus, usando Deus e Deus não está nem sabendo. Cuidado. Elias Vitorino Cosmo, meu amigo, meu irmão, boa noite, a paz do Senhor, tudo de bom aí? Aqui tá tudo jóia, aqui também tá tudo jóia. Tá cada dia melhor, se melhorar mais até estraga. Mas eu venho vendo Deus trabalhando na minha saúde, espero que Deus esteja trabalhando também na tua vida, como sempre trabalhou, né? Temos só que glorificar dele. Então Levítico, ele vem e traz para nós, em Êxodo 27, 20, né? Capítulo 20, versículo 7, deixa muito claro que pronunciar o nome do Senhor em vão, né? Que Deus não vai deixar de maneira nenhuma impune, viu? A justiça de Deus virá. Quantas pessoas estão nos dias atuais enganando as pessoas em nome de Deus? Mas pastor, por que Deus não trata com eles? Ô irmão, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que muitos lá no céu vai ser tomado de uma surpresa extremamente grande. Mas eu pregava, mas eu não te conheço não, viu? Não te conheço não. Muita coisa na nossa vida, espiritualmente falando, quando nós partimos daqui para a glória, você e eu vamos ficar de boca aberta com o que vai acontecer. Muitos grandes aí, que você acha que é grande, naquele dia, você vai ver que ele não era nada. E talvez aquela irmãzinha que mal sabe ler, aquele irmãozinho que explicava tudo errado, vai chegar lá, tá com uma coroa muito mais bonita que a minha e a tua. Porque eles, com a fraqueza que eles tinham, né? Mesmo tendo pouca força, como no livro de Apocalipse fala, né? Mas eu se agrado de ti porque tu nunca me negaste. É no livro de Apocalipse que fala. Não fala? Olha, mesmo você tendo pouca força, mas você nunca negou meu nome. Você sempre se posicionou a favor daquilo que eu te oferecia. É essa a gratidão. Você tem sido grato por tudo que Deus tem feito? É simples. É acordar de manhã e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de um dia. E esse dia é totalmente diferente. Hoje mesmo eu saí de moto e eu estava falando para a Carla, que dia bonito esse. Fazia tempo que eu não via um dia como o que foi hoje. Ah, pastor, mas teve muitos que achou esse dia ruim. Mas todos nós temos que entender que tem dia que ele é ruim mesmo. Mas não pense que o outro vai continuar do mesmo jeito, né? Sandro Lúcio Miranda, para quem não sabe, Sandro Lúcio é meu primo, meu amigo, meu irmão demais ele. Também gosta muito da obra de Deus. Que Deus te abençoe, você, seus filhos. A tua companheira, eu vi vocês na praia, viu? Que Deus continue dando essas oportunidades a cada um de vocês. A minha prima Fátima Miranda, que é casada com o Sandro Lúcio Miranda, né? Que é meu primo. Está aqui também. A Carla vai mandando aí um abraço. Nós amamos vocês, viu? Que Deus vos abençoe. Vamos continuar. Então Levítico, ele vem e confirma tudo. Para quem chegou agora, a leitura chegou em Levítico 19, começou em 19 e 12, nós estamos falando de jurar falsamente em nome do Senhor. Quem jura assim, automaticamente está profanando o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz, olha, cuidado porque Ele é o Senhor. Em Levítico 19, 12. A segunda leitura foi Mateus 5 e 33, né? Êxodo 27, que a gente tá, 20, capítulo 20 e versículo 7, que também diz, não pronunciará em vão o nome do Senhor teu Deus, porque não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu precioso nome. É por isso que no nosso meio tem muitos caídos, deitados, doentes, que não se levanta de maneira nenhuma, está na igreja, mas o Senhor não conhece ele mais, ou não conhece ela mais.
Pastor, você lembra que antigamente se batizava mais pessoas? Lembra disso? Batizava-se mais nas águas, batizava no Espírito Santo de Deus. Lembra disso? Por que será que hoje está um pouco meio que raro nós vermos isso? Por questão das nossas brincadeiras e irresponsabilidades. Lançada na casa do Pai. Casa do Pai é um lugar santo. Quando a igreja está reunida, a glória de Deus emana de todos os lugares. E ali o único nome que tem que ser adorado é o Senhor. Não é o cantor Arroz fulano, não. Não é o pregador João do Bucho Grande, não é. Não é, não devemos colocar no lugar de Deus nenhuma pessoa. Deus pode te usar maravilhosamente, mas a glória é dele. Põe isso na cabeça. É dele, não é tua e nem minha. Vamos continuar. Levítico 18 e 21. Olha só algumas responsabilidades. Algumas responsabilidades que nós temos que ter cuidado. E também responsabilidades que a Bíblia revela. Levítico 18 e 21 diz: não entregará teus filhos para serem sacrificados no fogo ao Deus Maloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Mas pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando daquele curador que você tem aí no bairro, sabe? Viu? Que você, em vez de confiar no Senhor, não, você vai lá e leva no endemoniado de um curador. Tu sabia que tem gente evangélica que faz isso? Aí ele chega lá, meu avô, o avô do Sandro Miranda aí, também ele é bisavô, né? Não, é avô. É avô do Sandro também. Vodega. Ele morreu, ele já era evangélico, né? Mas ele era benzedor. Cansei de ver crente trazer filho escondido. Depois você não reclama, porque Deus, ele é tão sensível que quando você faz isso, que deixa de confiar nele que tudo pode, que ele mesmo diz que para mim nada é impossível. Aí vai no macumbeiro, você em vez de estar curando o teu filho, você está permitindo que o que está lá naquele curador venha e adentre a sua casa, os seus filhos. Você não faz ideia da contaminação que um crente comete, sendo ciente que para Deus tudo é possível, e aí pega, descoloca Deus, coloca Deus na lateral e centraliza ali um macumbeiro, um benzedor. Essas coisas não são do agrado de Deus. Então cuidado com as portas que você e eu vamos abrir. O crente não tem esse negócio de pegar lá um ramo de arruda e... Eu lembro do meu avô benzendo, o Sandro sabe disso. Nós somos de família que todos eram macumbeiros. Benzia. Aí tem crente que pensa que Deus não está vendo. Você não faz ideia da desonra que você e eu estamos fazendo quando nós nos comportamos dessa maneira. Não existe outro Deus além de mim, ele diz. E por que muitos de nós brincam assim? O doído é quando você vê, por poucos dias eu fiquei sabendo aí, até de pastores indo no centro de macumbaria. Meu pai, aonde nós vamos parar? Mas o oculto e o escondido, um dia vai ser revelado. Então cuidado, não entregue os teus filhos para ser sacrificados no fogo. Naquela época era o Deus Maloque. Mas hoje tem muitos benzedores por aí que as mães... Não, eu vou levar lá que é um cobreirinho, é um quebrante. Crente não pega esse raio de quebrante, não. Quem precisa ser aquebrantado é você. Dá lugar a Deus e Deus tudo fará por você e por mim. Mas não entra nesse espetáculo, porque a conta, quando chegar na bilheteria, você não vai ter nem como pagar. Não recorra a outros deuses. Você tem um Deus que é fiel, que é capaz de fazer tudo. Ah, pastor, mas aquele benzedor é famoso, pastor. Famoso vai ficar a tua casa, com o que você vai trazer lá do benzedor.
famoso depois, quando seu filho crescer aí, Deus o livre, e começar a te dar trabalho, aí Deus vai te fazer lembrar onde foi que você abriu essa porta. Tua casa é protegida por um Deus que tudo pode nessa terra. A sua vida está nas mãos de Deus, então confia nele. E não faça isso com seus filhos. Em tudo a Bíblia nos alerta. O problema é que alguns crentes gostam de ir lá e colocar a mão na grade de Satanás. Pega aí. Ele está só te dando corda e me dando corda, viu? O braço dele já tem um tamanho que alcança até o teu pescoço. Aí depois que ele estiver te puxando para você passar por essa grade, ou você ou eu, entende? Não venha gritar, Deus me abandonou. Não. Quando nós praticamos essas coisas, somos nós que estamos dizendo, Deus, o Senhor não consegue fazer não. Mas o macumbeiro aqui embaixo, esse cara aqui, pode tudo. Você não é mais macumbeiro, em nome de Jesus. Viu? Para com isso. Igual aqueles crentes, eu não gosto de passar por baixo de varal. Isso é coisa de macumbeiro. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Presta bem atenção, para quem está em Cristo. Mas para o brincalhão que está lá dizendo que está em Cristo e não está, viu? Talvez faça mal. Mas para você, nada te atinge sem a permissão de Deus. Alimente, acrescente cada dia mais a tua fé diante de Deus. E Ele tudo fará na tua vida. Amém? Vamos para... Nós já lemos Levítico 18 e 21, né? Deuteronômio agora 5 e 11 que diz, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o nome sem o devido respeito. É mais uma confirmação do que nós estávamos lendo. Cuidado. Deus é digno de todo respeito nosso. Não brinque com Deus. Pastor, mas a minha vida está tão difícil, o que é que tenho aí numa encruzilhada ali? Ninguém está vendo, ele está vendo, viu? Ele está vendo. Às vezes Deus nos imprensa. Está pensando que servir a Deus é mamão com açúcar? Mamão com açúcar vai ser só quando você estiver na vida celestial. Lá sim. É vida em abundância, é glória para lá, é glória para cá. O céu é ilimitado. É lá que você vai ter paz, e paz eternamente. Ele fez essa promessa e continua nos alertando, para que nós não venhamos a nos perder nesse caminho a qual Ele colocou cada um de nós. Dê lugar a Deus e tudo Deus fará. Não saia procurando recursos. Quem não lembra do rei Saul? É ele mesmo. Que no desespero, já no final, ele recorreu a quem? A uma feiticeira. E lá Deus usou, foi a feiticeira para mostrar para ele que ele era Deus. Tu morrerás. Ele não podia, já estava tão... Tem gente que já está bastante complicado. Aí ele vai lá e complica mais ainda. Deus é o seu descomplicador. Só Ele é. Amém? Então não tomarás em vão o nome do Senhor. Deuteronômio 5 e 11 é uma confirmação de que nós já estávamos falando. Jeremias 34, 16 diz, contudo, mais recentemente, voltaste atrás e profanaste o meu nome, e cada um tomou de volta o seu escravo, a sua escrava, os mesmos que haveis colocado em liberdade, e os escravizaste de novo. O que essa palavra quer dizer, pastor? Em Deuteronômio 34. O Egito já saiu da minha vida. O Egito já saiu da tua vida. Você não precisa, é o que eu estava falando antes, recorrer ao macumbeiro, adivinhador, quem lê mão. Você não precisa disso. Você está voltando e dizendo para quem te escravizou, dizendo, olha, me prende de novo. Deus fez de você e de mim um homem e uma mulher nova. Deus fez tudo novo. E agora Ele quer simplesmente que o seu olhar e o meu olhar seja voltado para Ele. É para isso. Não olhe para o Egito, a qual você saiu e eu saí. Não, isso aqui não tem problema não. Não tem problema. É assim. Começa bem aí. Um demônio chamado, isso aqui não tem problema não. Que tem é um outro demônio.
que tem isso? Não tem problema. Cuidado, entre na palavra, te oriente pela palavra, porque a palavra é o grande orientador na face da terra, ainda é a palavra. E depois, o maior orientador ainda de todos é a graça de Deus sobre a nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus. Então temos que tomar nós cada dia mais cuidado para não brincarmos com Deus. Não é Sidney Alves Pereira? Amém, bênção e glória a Deus. Boa noite, meu amigo maravilhoso do Mestre Tuba, meu magrelinho. Aonde você estiver, que Deus te abençoe, meu filho. Que saudade de você. Você é um grande amigo meu, viu? Soldado, popular soldado. Sidney, né? Que Deus continue, meu filho, acrescentando felicidade, né? E que Deus venha todos os dias terminar de cumprir aquilo que Ele tem de bom nas nossas vidas, para adaptar nas nossas vidas, amém? Vamos para Jeremias 34, contudo, mais recentemente, vou voltar atrás, nós já leu. Agora vamos para Zacarias, é o último versículo de hoje. Zacarias diz assim: então ele me revelou, eis que nesse pergaminho está escrito, a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa praga, ou esta palavra. Você viu para onde é que vai o falso? Para onde é que vai o falso testemunho? A gente chamar o nome de Deus em vão, né? Então essa palavra, Zacarias 5,3 diz: então ele me revelou, eis que nesse pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente será expulso conforme essa praga. Vocês estão entendendo o peso que é? Não jure, não se comprometa com Deus com aquilo que você não vai fazer, mas se comprometa com aquilo que você pode fazer. Ah, mas eu queria fazer um pouco mais. Então peça a Deus, porque Deus é assim. Como que é Deus? É parecido com uma catraca. Você dá um passo adiante dele, ele dá outro diante de você. E ele vai abrindo as portas conforme a tua aptidão. Nós não somos transformados de uma hora para outra. Deus, ele vai trabalhando conforme a gente vai se entregando a ele. Talvez eu não sei o que você esteja passando, mas nunca negue esse Deus que é o teu Redentor, que tem tido misericórdia da minha vida e da tua, que tem nos abençoado, nos dado livramento, que tem multiplicado os nossos dias aqui na terra. Seja grato a esse Deus a tudo. Mas, pastor, eu vivo uma vida que eu não tenho nada. Ué, se você tem Deus, tem tudo. Reclame menos e glorifique mais. Não dê lugar a palavras que venham a calhar com esse seu sofrimento, mas dê lugar àquilo que é verdade, que é puro, que é a sabedoria de Deus. Busque cada vez mais a sabedoria de Deus, e o resto tudo vai estar sobre o domínio de Deus, e o resto ele fará. Tem coisas que você não tem que perder o sono, não. Vai dormir em paz, porque Deus ainda tem muito o que fazer na minha e na tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, conforme a medida dele. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus um pelos outros e glorificarmos a Ele por essa palavra de hoje. Ah, pastor, mas o senhor não é muito bom em explicar nada. Amém, irmãos? Cada um explica da maneira que o Espírito Santo está falando, né? Que Deus vos abençoe ricamente por dar crédito à palavra, não a mim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar num bar. O que foi? Opa, não. Dê crédito à palavra do Senhor. E nós orando uns pelos outros, vamos nos aquecendo, espiritualmente falando, e nenhum de nós vamos nos desviar da vontade de Deus. A Bíblia diz, quando tu pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então você e eu não temos que ser bam em nada, temos que ser apenas vasos, e vasos que o oleiro tem intimidade
de usá-lo conforme a vontade dele. Não jure, não prometa e nem se comprometa com algo que você não vai dar conta, principalmente com relação às coisas de Deus. E a minha alegria, pastor, você não viu ela ainda não? Abre o teu coração totalmente para Deus, que não importa onde você more. A alegria do Senhor, ela está quando nós abrimos espaço para Deus nos alegrar de dentro para fora. A alegria não é o que você vê ou o que você sente. A alegria, ela é produzida sobrenaturalmente, é sobrenatural. Lembre bem disso. E quem é o pai do sobrenatural? Quem é que pode mudar a tua história? O meu cativeiro, o teu cativeiro? Quem é que pode? Você sabe quem é que vai ser você daqui a 5 anos, 3 anos? Você sabe onde é que você vai estar? Quão grande é a obra de Deus na tua vida? Quão grande é Deus na tua vida? Mas nunca desmereça Deus, porque Deus não aceita de maneira nenhuma ser trocado, porque Ele é único e soberano, e só a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Amém? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso, rico em misericórdia. Deus que tem, meu Pai, bradado na vida de todos aqueles que têm dado lugar. Deus, nesta noite, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor continue nos abençoando e nos orientando, cada um de nós. Os dias são difíceis para quem está olhando para as dificuldades, mas nós olhamos para o Senhor e já estamos orientados que esses dias difíceis viriam. Mas aqueles que estão olhando para a tua vontade, o Senhor vai se sobressair e vai nos alcançando e dando, Pai, a possibilidade, a oportunidade de estarmos caminhando cada dia mais próximo daquilo que o Senhor tem nos prometido. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que está sentado à tua direita, a qual deu ali a sua vida na cruz do Calvário, abençoe a saúde de cada um neste momento, Pai, do Valdivino lá no Progresso, toda a sua família, que o Senhor continue operando, Pai, maravilhas na vida do teu servo, porque tu és médico dos médicos e não há médico com o poder que o Senhor tem, nem de longe nem de perto. Deus, também apresenta nesta noite a vida do meu amigo Júnior, da Kelly. Senhor, que o Senhor continue abençoando e cada dia mais enriquecendo este casal da tua presença. Livra do acidente, do prejuízo, do homem mau, e que o Senhor continue sempre em primeiro lugar na vida da Kelly e do Júnior Passamai. Deus, também apresenta nesta noite a vida da irmã Josefa, lá no Nordeste, onde ela mora. Que o Senhor abençoe ricamente os seus filhos e toda a parte hereditária que veio aí, Pai, do conjugue dela com o seu esposo. Todos os seus genros e nora, netos e os que ainda virão, porque eu sei que esta família tem como crescer cada vez mais, porque o Senhor é grande. Dê saúde e disponibilidade para que eles possam estar glorificando o teu nome todos os dias. Deus, visita também a vida do Sidney, aonde ele estiver, meu amigo soldado. Deus, dê livramento do acidente que ele vive pela estrada. Senhor, aonde ele estiver, que a tua graça permaneça para sempre na vida do teu servo. Deus, abençoe a companheira do soldado, Sidney. Que o Senhor possa todos os dias ser maior e maior na vida deles. Pai, nesta noite também apresento o Diadema e a sua família. Que o Senhor continue acrescentando dias de graça e bênção no meio da sua casa, no seu casamento, seus filhos e tudo aquilo, Pai, que ele tocar, que o Senhor esteja diante. Livra, Pai, daquilo que só o Senhor pode livrar. Acrescente cada dia mais um pouquinho do Senhor, em nome de Jesus, na vida do Diadema. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida do pastor Cidercino, lá onde ele está em Sorriso. Apresento a vida da pastora Maria Aparecida, que estão ali na luta. Apresento a irmã Joana, que o Senhor continue dando força e cada dia mais fortificando este casal,
para que eles possam, Pai, ser um exemplo a ser seguido cada vez mais. Que as pessoas vejam o resplandecer da glória de Deus na vida deste casal. Deus também, da mesma maneira, eu apresento o pastor Gilmar e missionária Cida Lima e seus filhos, e agora até então o chamado que eles têm. Que o Senhor venha revelar, Pai, todos os espaços, todos os passos malignos que eu sei que o inimigo tem preparado para a vida deste casal. Mas de maneira nenhuma eles vão alcançar, porque o Senhor é muito mais forte. O Senhor é o nosso escudo broquel. Abasteça esse casal de saúde, de bênção, eles e os filhos, e que a igreja a qual eles estão administrando venha crescer segundo a tua vontade, e que o povo veja o quão grande o Senhor é na vida deles. Deus, também nesta noite eu apresento a vida de minha mãe e de meus irmãos, aonde eles estiverem, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, que o Senhor abasteça minha mãe de dias nessa terra, que ela venha, Pai, todos os dias ser cada vez mais grata pela saúde e pela vitória de estar vendo todos os filhos sossegados, porque ela orou tanto para isso, e o Senhor fez com que isso viesse a acontecer. Ela está vivendo para ver o Senhor trazendo calmaria para toda a nossa família. Apresento o meu primo Sandro, Teco, Leila, Leudimar, Laudiceia, Leila, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, cada vez mais manter esta família unida. Ah, Senhor, que todos os casamentos nunca venham ser abalados, que a saúde, que o Senhor possa dar oportunidade para o Teco, assim como deu para mim, deu para outros primos que eu tenho, os meus primos e a minha tia lá em Rondônia. Que o Senhor continue, Pai, abençoando ricamente, segundo a tua vontade. Faça prosperar o teu nome no meio da nossa família, em todas as famílias que estão aqui presentes. Que o Senhor venha ser, meu Deus, o único socorro nas nossas vidas. Deus abençoe a Ania onde ela estiver. Abençoe o seu casamento, o seu companheiro. Abençoe a Samira e todos os seus propósitos, Pai. Que o Senhor venha completar aquilo que o Senhor tem prometido para a tua serva. Abençoe a minha esposa segundo a tua medida. Que nós possamos superar todos os dias, sabendo que todos os dias estamos nós comprometidos a dar um passo a mais. Que o Senhor nos dê força quando nos faltar essa força. Que o Senhor venha ter, meu Deus, tudo e todos sobre a tua real proteção. Abençoe as vidas que participaram hoje aí, que estão por fora, que talvez eu não conheça, talvez até conheça, todos os ministérios, homens e mulheres de Deus, que estão aí em prontidão, dizendo: o amanhã não me pertence, mas o Deus que eu sirvo vai me fazer sobreviver mais um dia, porque Ele é Deus. Tudo está nas tuas mãos. Que nós todos os dias vamos ter o compromisso de termos o caráter e a responsabilidade de não brincarmos contigo. Desta maneira nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a poderosa misericórdia de Deus esteja com todos nós. Assim eu agradeço a Deus. Hoje nós agradecemos. Muito obrigado a todos e que Deus continue sendo o maior dos maiores na minha e na tua vida. Nada é impossível para Deus, viu? É só não brincar com Ele. Amém? Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, né, cara? Amanhã é a sexta.